Seja muito bem-vindo ao KingCast e hoje falaremos sobre sociedade. Tem novidade por aí. Fique com a gente que hoje nós vamos falar sobre sociedade com a Dani, a minha sócia. Seja muito bem-vindo ao KingCast e hoje é um papo muito especial, né, Dani? Muito especial mesmo. Que jornada que a gente fez até aqui, né? São 6 anos de história. 6 anos de história, 6 anos trabalhando juntas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, falando sobre a nova King, com a participação aí da Dani. Bem, inicialmente, Dani, eu queria falar um pouquinho sobre, de fato, né, como foi a nossa trajetória. Eu lembro que quando você começou a trabalhar na King, você começou como social media. Uhum. E sempre foi buscando, né? Ruby, eu quero trabalhar com tráfego pago. Sempre foi uma pessoa que nunca ficou parada, estagnada, sempre buscando novas possibilidades, buscando crescimento, buscando novos desafios. Isso, para mim, né, é uma grande inspiração. Então, tu és, para mim, uma grande inspiração pela tua inquietude, né? Digo mesmo de ti, tenho muita inspiração na tua trajetória e na forma que tu conduz a King. A minha história com a King tem 6 anos, né? Comecei como social media e eu acredito muito, assim, que muito mais do que eu escolhi a King me escolheu. Então, é um ambiente, né, muito acolhedor, né? E isso vem muito de ti, né? Da forma com que tu conduz o time, da forma que no nosso dia a dia, né? Então, eu me sinto tão privilegiada de compartilhar esses 6 anos contigo e agora muito mais, né? Porque agora a gente está aí num processo de transição muito lindo, que é a sociedade, né? Eu me tornando sócia da King. Nunca lá, em 2018, quando eu pisei a primeira vez na King, jamais pensei que teria essa oportunidade, né? A gente chega querendo cargos, né, aumentar de cargo, né, dentro da empresa, mas jamais passou pela minha cabeça me tornar sócia da King. Então, primeiramente, também quero te agradecer essa oportunidade e a confiança, né, porque a King eu sei que é um filho, né, que eu tenho criado há 12 anos, 13 esse ano, né, já vai completar 13 anos, e não é fácil dividir um filho, né, e eu sei que são muitas responsabilidades. E quero muito te agradecer essa confiança aí que você está depositando em mim e espero honrar todas elas. Dani, a recíproca é totalmente verdadeira. Não é à toa que a gente está aqui hoje juntas falando sobre essa nova King com a tua participação. Porque foram tantos perrengues juntas já. Muitas histórias, né? Muitas histórias. E eu sou muito grata por você também escolher mais uma vez a King de uma outra maneira, né? Abraçando, vivendo, né? Porque os desafios, tu sabes que são muitos e você já passou por muitos do meu lado. E eu acho que se nós estamos aqui, né? É porque ano a ano, desafio a desafio, a gente foi conseguindo matar todos os leões juntas, né? Eu faço a analogia de a gente sempre remou juntas, não importava o tamanho ali da turbulência daquela água, mas a gente estava remando e nenhuma largava. Então nós passamos por muitas coisas e tem umas histórias bem engraçadas, né? Sim. Teve a história da nossa mudança para cá, que nós trouxemos. Bem, a mudança ficou dos móveis, né? Foi do prédio do lado para cá. Eu tenho uma foto que eu morro de rir. Icônica. É icônica. A gente tem que, inclusive, imprimir e colocar aqui na King. Deveríamos, né? Gente, é uma foto minha e da Dani no elevador, num carrinho de supermercado, carregando o frigobar. Pensem. As duas ali. Literalmente uma mudança. Uma mudança, exatamente. Foi de um prédio para outro. Entre outros, né, tantos desafios aí que a gente teve durante a pandemia. Tu lembras que tu tocou 30 clientes com tráfego pago sozinha, porque a gente não encontrava alguém? Foi acho que para todos nós, né, foi muito desafiadora a pandemia e ter, né, essas responsabilidades, né, porque era um momento muito crítico de mercado, um momento crítico, né, de saúde mundial. E aí a King sempre nos apoiou, né, frente a todos esses desafios, e eu acho que toda a equipe tinha
talvez dívida, não sei se é a palavra adequada, mas a gente tinha esse carinho, né, por também fazer mais, porque a King nos abraçou num momento extremamente crítico, né? E foi um momento muito delicado e de muito crescimento, né? Eu atendi muitos clientes justamente porque no meio da pandemia a gente cresceu muito também, né? E de forma, em alguns momentos, desordenadas, porque a gente não estava esperando, né, esse crescimento. Muito pelo contrário, a gente estava com uma retração econômica, né? E do nada começou a surgir muitos clientes e a gente estava num momento muito delicado. Então, foi um momento de crescimento para a King, um crescimento um crescimento profissional para mim também, né? Eu tive que abraçar muitos clientes, muito mais do que aqueles que eu podia, de fato, abraçar. E dentro das ferramentas que eu tinha, tentei desenvolver o melhor trabalho, né? Sempre com muita responsabilidade, muita paixão, que é o slogan da King, né? Porém, né, a gente também estava buscando um novo profissional, a gente fazia reuniões, fazia entrevistas, a gente não achava uma pessoa adequada pro papel. Então, eu acredito que isso foi um desafio, mas também um crescimento, né? A gente conseguiu, aí juntas, né, mais uma vez, ultrapassar esses desafios, aprender com eles, né? Porque a gente acertou, também a gente errou, né? Então, eu acredito muito nesse nosso crescimento. E a gente estava lá juntas. Exatamente. Eu falo sempre que é no caos que a gente enxerga, né, o caminho para a ordem. Uhum. É no caos que a gente cresce, é no caos que a gente amadurece, né? E contar com o nosso time, eu acho que um dos grandes pontos que a gente tem em comum são os valores, né, que trazem essa cultura tão latente da King, né, de se importar com o outro, de ser empático, e não só com o colega, mas com o cliente, né, entender o momento do cliente. Eu acho que se nós estamos aqui hoje é porque a gente tem valores em comum, a gente quer trilhar a mesma jornada, a gente gosta daquilo que a gente faz, e mais do que nunca, nós estamos muito cientes, né, do tamanho dos desafios, né? Porque empreender com alguém que já tem clareza, né, do que vem pela frente é muito mais fácil, né? Porque tu já conheces o todo, né? Então, e ter alguém à frente aí de uma parte da King, da parte operacional, vai ajudar demais o nosso crescimento também. Aquele crescimento ordenado, aquele crescimento planejado, que é muito importante, né? Isso veio muito da pandemia, que a gente cresceu, né, de forma um pouco desordenada, mas a gente aprendeu e hoje a gente tem muitos processos, né, e a gente percebe que o mercado, em muitas agências nem tem os processos que a gente tem, né, a gente tem muitos feedbacks de clientes que falam, nossa, nunca vi tanta organização, né, nunca tivemos algo parecido em outras agências, e para nós é muito satisfatório quando o cliente nos traz esse feedback. Né? Ou um colaborador quando entra, eles entram um pouco assustados, mas nossa, tem tanto processinho, né? Mas isso é fundamental, porque todos sempre se acham, encontram, né, arquivos, encontram as demandas para trazer uma solução rápida para os nossos clientes. E é o processo de trabalho que vai fazer a gente crescer, né, de forma ordenada, que a gente consiga aí clientes cada vez maiores, né, e mais posicionada de fato no mercado, né, de agência. E eu acho que uma pergunta que não quer calar como será a King a partir de agora com a entrada da Dani, né? Então, conforme os nossos alinhamentos, o time também já está totalmente inteirado, é uma Dani muito mais voltada para o operacional, né? Para a parte de performance principalmente, e a Ruby vai tocar muito mais a parte comercial, a parte estratégica, o relacionamento com o cliente, a implementação do cliente, né? Então, cada uma trazendo o melhor, né, para o sucesso do cliente, cada uma trazendo o melhor para o sucesso da empresa, para o relacionamento com o time, né, para nutrir os valores que a gente considera tão importante, né, Dani? Exatamente, é um grande desafio e eu sempre digo que eu não nasci empreendedora. Eu tive uma oportunidade há um tempo atrás, né, antes de me mudar para Florianópolis, porque eu nasci em Gravataí e cresci lá, e há 7 anos mais ou menos eu me mudei para Floripa. Porém, eu nunca imaginei empreender. Eu sempre fui aquela funcionária bem cética, assim, de dinheirinho no final do mês, bem certinho. Nunca imaginei empreender,
né? E aí, há um tempo atrás, eu tive essa oportunidade e aí eu falei, né, que era um ex-chefe meu, eu falei assim, não, eu não sei empreender, nem sei como é que funciona, não, eu prefiro... Claro que tu sabe, e o Bem Analítica? Não, então, isso foi antes da Bem Analítica, que é o meu projeto, né? Que hoje eu ensino outros gestores de tráfego a gerenciar, né, as suas carteiras de clientes. Hoje eu dou mentoria, mas isso foi antes da Bem Analítica. Até então, eu era super cética quanto a empreender, né? E aí, no meio da pandemia, me deu além do caos, né, que tinha, o bichinho do empreendedorismo me picou e eu vi uma oportunidade ali de ensinar outros gestores de tráfego a fazer a mesma coisa que eu, né? Já que eu, inclusive, estava ali trabalhando, estava numa agência, estava tocando 30 clientes, né? E eu entendi que tinha ali uma oportunidade para que eu pudesse, né, compartilhar o meu conhecimento. E desde então, hoje, né, eu faço mentorias, tenho cursos e isso me ajuda muito a entender e a crescer. E aí eu entendi que eu poderia ser uma empreendedora, né? Eu consegui ter essa visão de futuro a longo prazo. E isso, nossa, transformou a minha visão. Transformou a forma com que eu enxergo o mercado. Tudo se transformou a partir desse momento, né? E aí essa oportunidade também da King, né, de eu poder compartilhar, né, essa minha visão. Lógico que eu preciso aprender muito, né, eu tô só engatinhando, mas eu acredito que eu tenho muito a contribuir, né, e aprender bastante também, para que a gente possa juntas aí colocar a King aí a longo prazo em vários projetos incríveis. Eu já só vejo isso no futuro. E teve um outro fato, agora a gente ia falar sobre um assunto, mas vou ter que, né, buscar. A gente tem também toda uma trajetória com os nossos cursos, né? Sim. Foram 10 turmas aí que a gente trouxe curso de treinamento junto com o Lucas também e outros parceiros também da King. Era um curso mais voltado para empreendedores, né? A gente ensinava gestão de tráfego, marketing, né, para empreendedores locais. Eram cursos presenciais que a gente fazia aqui dentro da King mesmo. Exatamente. Né? A gente colocava a mão na massa, cada um trazia o seu computador e a gente compartilhava com eles os nossos conhecimentos, ajudava a subir campanha. Nossa, era muito bom. A gente tem que abrir novas turmas. Agora nós teremos o nosso novo projeto que é voltado também para gestores, empreendedores e lideranças, que logo vai sair do forno também. E vai ter ainda uma novidade que a gente vai implementar também, o IA, né? Exatamente. Falando em IA, em relação a esse novo momento da King, é a nossa parceria com a IA Vende, né? Exatamente. Então, a King sempre se preocupa, né, com toda a jornada, né? Desde a captação, o orgânico, essa relação com o cliente do cliente, né? Assim como, óbvio, resultado, performance, growth, marketing. O nosso tráfego, eu falo que diferente daquele arroz com feijão, é aquele tráfego pago, aquela performance muito focada no resultado, olhando semana a semana, alinhando semana a semana com os clientes. Então, e falando sobre esse novo momento da King, eu acho que os 4 principais diferenciais que eu vejo na King, eu trago isso nas reuniões sempre que eu falo com um novo cliente, é a questão de proximidade. A relação que a gente tem com o cliente é única. Todos os clientes ficam muito impactados com o tempo de resposta, com o envolvimento, com o comprometimento. Tamanho que a gente, nos nossos contratos, eles não têm multa, né? Por quê? Para o cliente se sentir à vontade aqui dentro. Então, o cliente não fica na King porque ele tem uma multa a pagar. Ele fica porque ele gosta, porque ele tem resultado, porque ele tem retorno, porque ele tem apoio, né? Tem essa percepção de extensão de que, poxa, é o meu time de marketing, né? Eu acho que proporcionar isso pro cliente enfim, é incrível pra gente. E um outro ponto também é a questão de entregar a transparência, os relatórios, né? Então, hoje a gente entrega relatórios em tempo real para o cliente, além de alinhar isso toda semana, conforme eu falei agora há pouco. Então, é um outro aspecto muito importante também, né? Então, a King está aqui, de fato, para entregar, para contribuir, e agora trazendo essa ponta, né, com o IA, para ajudar o cliente, de fato, a vender mais. Então, essa busca por automações, por soluções voltada para performance é algo que nos deixa sempre muito inquietas, né? E agora, para a gente finalizar,
um momento que eu acho super bacana e engraçado, é aquele bate-papo final, pergunta direitinhas entre as sócias. Dani, por que você escolheu a King? Por que você escolheu de novo a King, agora num formato totalmente complexo, diferente, ousado? Eu escolhi a King primeiro por causa da Ruby, porque super te admiro e eu acredito muito na King. Então, a gente precisa acreditar no projeto e acreditar nas pessoas que estão à frente do projeto, para a partir daí a gente também conseguir abraçar. Então, eu acredito que tem um futuro lindo, que a gente possa construir aí coisas lindas, ainda estão por vir, né? E eu escolhi a King justamente pelas pessoas, né? Por ti, pela forma que tu toca, pela sensibilidade que tu tem com cada um, né? Pela forma com que tu conduz, né? Os clientes. Então, eu tenho muito a aprender e eu vi que era uma oportunidade muito grande de aprender ainda mais contigo, né? Aprendi durante esses 6 anos aí como colaboradora da King, né? Trabalhando aí em frente a muitos projetos, né? Como líder do setor, mas agora é um outro desafio, né? Então eu escolhi a King por causa de ti mesmo, Ruby, por causa que eu acho que eu acredito muito na forma que tu conduz e eu acho que a gente é muito similar em relação a isso, aos nossos valores. Né? E a gente ter pessoas no nosso lado que têm os mesmos valores, isso facilita bastante coisa. Muito bom, muito bom. E aí uma outra perguntinha, para fechar as minhas perguntinhas aqui, né, das retinhas aqui com a sócia. Quais são os principais desafios que você percebe a partir desse momento? Por quê? O time vai te ver de uma forma diferente, o cliente já te vê de forma diferente. Então, quais são os principais desafios para ti? E abre teu coração pra gente agora. Então, meu desafio hoje realmente é o meu posicionamento, é entender que as coisas mudaram, né? E que lógico que o meu posicionamento frente às pessoas que já conhecem, que eu já trabalho junto, é o mesmo. Eu sou a Dani, é a mesma Dani. Mas eu sei que as minhas responsabilidades aumentaram. Então, as palavras que eu uso, a forma com que eu conduzo as coisas, elas mudaram. As pessoas vão me olhar de uma forma diferente, apesar de ser a mesma Dani. Então, para mim, é muito desafiador entender, inclusive, o meu papel da King, dentro da King, justamente porque eu tô me deslocando, né? Me deslocando de um papel que era, por mais que era ativo, né? Ainda era passivo em relação à gestão, né? Hoje a gente está compartilhando muitas tomadas de decisão e é muitas responsabilidades, né? Responsabilidades grandes, né? A gente define qual é o caminho que a gente vai tomar, né? Que antes talvez eu não tinha essa dimensão. Então, e qualquer passo pode, né? Ou pode dar certo, pode não dar, e aí com quanto maior a responsabilidade, né, também maior o desafio. Então, eu tô com um friozinho na barriga, mas eu sei que eu tenho uma excelente professora do meu lado, que vai me auxiliar aí nas tomadas de decisão, me auxiliar nessa trajetória. Mas é um friozinho na barriga bom, eu confesso que que eu tô gostando. Muito bom, né? E aí, agora, a minha pergunta pra ti é, por que tu me escolheu? Bem, primeiro ponto, admiração, porque eu já admiro muito, né, o quanto tu é sensata, o quanto a gente tem tanta sinergia, né? E eu acho que se tem alguém que é a cara da King, que é a cultura da King, és tu, né? Então, quando a gente fala... Eu já fui a referência de cultura da King, mas hoje é o time. E você é uma King nata, né? A gente pensa muito parecido, a gente toma decisões de uma maneira muito... com muita sinergia. Além de eu confiar muito, uma das coisas que eu sempre tive é segurança, né? Se você me falou, deixa que eu cuido, eu sei que tu vai cuidar, né? Então, ter essa confiança de que tá com a sócia, tá resolvido, é incrível. Então, ter uma pessoa, Dani, como você, com tamanha responsabilidade, com potencial, né, enfim, absurdo, como sócia, é essencial para quem crescer. Porque chega num dado momento, e muitas empresas têm o sócio operacional e o sócio comercial, o relacionamento com o cliente. Eu sempre fui operacional. Enquanto tu não tem uma pessoa que está à frente do cliente, a empresa não cresce. Sim. E ter alguém como você, dando base para que eu possa trazer clientes maiores como comercial e trabalhar e pensar juntas, me traz uma segurança absurda, né? Então, principalmente por isso. Fico super honrada. E é desafiador, mas é bom, é bom. Acho que a gente tem um futuro lindo aí por aí.
E aí, agora, a segunda pergunta que eu tenho pra ti é: pra King, o que tu vê pro futuro? O que tu entende com essas mudanças, né, de sociedade? Porque até então a King não tinha sócia, né? Era todas as tomadas de decisões eram contigo. E como é que tu vê a King aí nos próximos anos? Dividir, né? Porque empreender, tu tem um peso constante, né? Tem salário para pagar, tem um entregável, né? É tanta coisa para entregar. E quando fica tudo em uma pessoa só, não tem como olhar para tudo, né? E é pesado, né? E é pesado. E dividir isso é como se a gente estivesse duplicando o nosso potencial de crescimento. Porque é o teu olhar, né? Olhando de fato para o resultado do cliente, né? Ali monitorando e entendendo como a gente consegue performar mais. E o meu olhar de dentro para fora, vendo o que pode melhorar em relação ao processo, em relação à gestão. Então, é um crescimento, na minha concepção, assim, muito seguro. Eu tenho muita segurança do nosso crescimento e da nossa parceria, né? Justamente porque são duas pessoas olhando para o mesmo norte, para o mesmo lugar, né? Cada uma desempenhando um papel muito importante dentro da empresa. Então, eu vejo uma King renovada, uma King com uma energia diferente, né? Com a tua personalidade também, que eu acho que isso é muito importante. E eu estou tão tranquila, né? Que desde que a gente alinhou a sociedade, eu já te vejo como minha sócia. Por quê? Eu já te via antes, né? Assim como eu te vejo dessa maneira, como eu já vi o Lucas, porque vocês tocavam o setor e hoje, né, que ficará totalmente contigo, com total autonomia. Eu nunca me preocupo com o teu setor. Tu sempre tocou com maestria. Ou seja, é muito mais fácil, né? Ter a Dani dentro daqui como minha sócia, porque tu vais a maestra do setor, tu vais continuar fazendo um papel ainda maior aqui dentro, com ainda mais autonomia e com você falou, poxa, para mim é uma honra tê-la como minha sócia, Dani, é merecido, e eu me sinto honrada por você escolher um desafio tão grande como a King. Então eu só te agradeço assim humildemente por você escolher a Ruby, escolher a King, e eu tô muito feliz com essa nossa nova etapa. Ai. Muito bom. Muito bom, a gente vai se emocionar, que daqui a pouco vai virar em lágrimas. Pronto, gente, que bate-papo maravilhoso. Dani, obrigada por tanto. Eu acho que a gente encerra por aqui, e é isso, a nossa essência, né? Sim. Eu acho que a King é a nossa essência, e ela vai ficar ainda mais linda, né? Com a tua essência fazendo parte da King também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, e o nosso KingCast termina por aqui. Obrigada a todos. Tá sendo bem emocionante esse momento e muito especial também. Obrigada a todos e até, quem sabe, um próximo episódio. Tchau!